toda a minha vida. Ao Senhor te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua que passou, já vivi tantos tempos, mas tua voz me acalmou. Muda ordem as estrelas, e amar o seu limite. Eu me sinto tão bem, no teu colo altíssimo.
seja o nome do Senhor Jesus. Vamos lá, Jackson. O teu violão está funcionando? Não? Maravilhoso, Deus! Aleluia! Espírito Santo, eu não sei viver se tua presença não habitar. Tu és a essência que envolve me enche da vida e eu sinto. Amém. Amém. A paz seja conosco, amém? Apesar, às vezes, uns probleminha técnico, nós não nos rendemos, né? Nós avançamos, nós glorificamos, o Espírito queima dentro de nós e nós não deixamos de adorar. Amém? A presença do Senhor está sobre este lugar, amém? E toda a honra e toda a glória é dada a Ele, amém? Santo, santo, agradecer o grupo de louvor, amém? Aleluia. Glória a Deus.
Queria dar um recado, né? A nossa pastora hoje ela não está aqui, né? Amém? Ela está num compromisso, num casamento. O Adro, o irmão Adro está casando hoje, ela está presente lá, amém? Glória a Deus. E nessa noite nós vamos meditar na palavra, né? Quando eu estava recebendo, né? A pastora falou para mim que eu ia trazer a mensagem, a palavra, né, nesse domingo. Algo que tocou meu coração e a Tati até falou comigo, minha esposa, né? É a última ceia do ano, né? Depois só na virada do dia de ceia. Então é um privilégio. É um privilégio estar nessa última ceia, em comunhão com a igreja. Amém? Que nós possamos nessa noite deixar o Espírito Santo queimar dentro de nós. Amém? Ontem nós estávamos na vigília, né? Foi algo tremendo, o Espírito queimou dentro de nós, fluiu, amém? Glória a Deus, Deus está fazendo grandes coisas, amém? E nessa noite nós vamos estar meditando na palavra. Vamos abrir a palavra, Filipenses, Epístola de Paulo, amém? Glória a Deus. Quer esquecer, amém? Criança para a escola até 7 anos, amém? Glória a Deus. Prof. 13, 14 e 15 nós vamos falar. 13, amém? 13, 14 e 15. Glória a Deus. Aleluia. Vamos colocar de pé para ler a palavra, né? Quem puder. Glória a Deus. Todos acharam? Dão um amém. Glória a Deus. Irmãos, não penso eu mesmo que já tenho conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão adiante de mim. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós alcançamos a maturidade espiritual. Devemos pensar dessa mesma maneira. Porém, se em algum aspecto pensar de forma diferente, também quanto isso, Deus vos esclarecerá. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar e vamos orar ao Pai. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Pai, diante da Tua presença, te agradecemos, Pai, o Teu nome, Senhor. Que não seja eu falando, mas o Teu Espírito, Senhor, fluindo sobre a Tua igreja, Senhor. Ministra, Pai, sobre os nossos corações, tudo aquilo que o Senhor tem para essa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos estar vendo essa mensagem, amém? Que você possa abrir o seu coração, amém? Deixar o Espírito Santo falar com você, uma direção, né? A gente está, como a irmã Silvana falou, a gente está encerrando o ano, né? 2026 está ali, muitas coisas a gente passou, mas a gente tem no nosso coração, né? O nosso alvo ainda continua, amém? É Cristo Jesus. E o título dessa mensagem é prosseguir. Temos que prosseguir adiante, amém? Mas nós podemos parar, amém? E aí eu estava falando com o Espírito Santo, onde eu cheguei, fui até tarde um pouco, eu já tinha meditado nessa palavra e algumas coisas ele me deu direção, né? Eu até falei com os jovens algumas coisas, né? A gente prosseguir, continuar prosseguindo, né? Continuar avançando em Cristo, porque o nosso alvo é a vida eterna com Ele, amém? Nós como igreja, nós devemos pensar dessa forma, amém? Paulo ali, ele está acrescentando, né, Filipenses ali, sobre a jornada espiritual, como alcançar o alvo em Cristo, né? A gente vê essa carta, quando Paulo escreve, ele escreve numa situação onde ele estava preso, né? E ele incentiva aquele povo a continuar, a perseverar, né? O alvo dele já não era mais tudo aquilo que ele tinha deixado para trás, tudo aquilo que ele tinha sobre a vida dele, né? Sobre tudo aquilo que ele tinha passado, tudo aquilo que ele tinha conquistado, mas o alvo dele agora era Cristo, ele continuava fortalecido, ele estava numa situação muito difícil ali, né? Mas mesmo assim ele sabia, a parte espiritual dele estava focada em Cristo, e ele usa uma referência como a vida de um atleta, né? Uma jornada, né?
que a gente traz para nossas vidas hoje de novo, né? Qual o nosso foco, qual a direção que a gente está tomando, né? Como igreja, como filhos, né? Qual o alvo que a gente está buscando sobre as nossas vidas, né? A gente, como igreja, né? É maravilhoso, a gente busca, a gente glorifica, a gente está em união, mas o maior alvo que a gente tem, o objetivo da gente alcançar é vida eterna. O outro Senhor tem para nós, para nossas vidas, a salvação, né? O nosso alvo é Cristo, né? Por mais das coisas terrenas que a gente conquistou lá atrás, se a gente olhar para a nossa vida hoje, como é que foi 2025? Para alguns que estão sentados ao seu lado foi tremendo, né? Tudo está fluindo, para algumas pessoas foi diferente, desafio, muitas coisas acontecendo, né? Mas nós não podemos perder o foco, a direção, amém? Nós precisamos continuar avançando, glorificando, olhando para o alvo que é Cristo Jesus para a nossa vida, amém? É isso que a gente busca a salvação, amém? A glória de Deus, uma morada, aquele lugar que está sendo preparado para nós, como filho, para cada um de nós. Então muitas vezes a gente olha para 2025, olha para 2026, que nem hoje estava aqui na expectativa, como é que vai ser a palavra? Eu não sei como vai ser, eu confio no Senhor, eu sei que o rol é a palavra, as pessoas serão alcançadas através da mensagem dele, amém? Não é eu falando, mas é o Espírito Santo ministrando, amém? E eu falei para o Senhor, traga aquilo que o Senhor gostaria que a sua igreja derramasse na sua presença, entendesse de uma forma simples e ampla, para eles não perder o foco, a direção, amém? Muitas vezes a gente perde a direção por algo tão imaturo, às vezes, não é verdade? A gente se machuca tão fácil, a gente às vezes em 2025 passou um ano tão agitado, muitas vezes, muitas coisas, área financeira de algumas pessoas, áreas espirituais, áreas problemas de famílias, né? Às vezes doenças, né? Cada um às vezes pode surgir uma dificuldade, mas a gente continua avançando, a gente não desiste, porque a gente sabe que o nosso alvo é orar com Jesus, é a salvação da nossa vida. E muitos acontecimentos, muitas vezes, acontecem e pessoas acabam se desviando do seu alvo, né? Às vezes, até uma palavra que o irmão gera, às vezes, com outro irmão, machuca, às vezes, e a pessoa se distrai e acaba se afastando da presença do Senhor. Quando a gente precisava ter uma maturidade espiritual, não tinha. Ele sabia, por mais que ele estava ali naquela prisão, tudo aquilo que ele tinha passado não parou ele. Ele sabia a direção que ele tinha, ele sabia o alvo dele, que era Cristo, aquilo não paralisou ele. Amém? E nós, como os filhos, como cristãos, essa maturidade, a gente tem que ter nós, como filho, entender essa maturidade espiritual sobre a nossa vida. Amém, igreja? A gente precisa ter o nosso foco, ter direção, saber o nosso objetivo, aquilo que a gente está buscando. A pastora outro dia trouxe a palavra, até um pouquinho meio forte. Aqui não é um clube, é verdade. Aqui é uma comunhão de irmãos. A gente às vezes tem mais intimidade com o outro, não. Mas todos nós somos filhos, todos nós buscamos um alvo, um objetivo. É estar com o Senhor lá. Amém? Então a gente precisa não se distrair nessa caminhada. A gente não tem que tropeçar. E ali a gente trazendo uma comparação, uma analogia, a gente pode comparar uma vida de um atleta. Um atleta ele se prepara para vencer, na verdade, chegar no objetivo lá, o Jorge está ali, ele sabe, né, um treino específico, né, ele sabe como um atleta funciona em várias áreas, né? Ele se dedica totalmente naquilo, ele não pode olhar, ele tem que focar dia e noite, muitas vezes meditar naquilo que ele está fazendo. Se ele olhar, muitas vezes ele pode cometer um erro e jogar tudo fora, aquilo que ele tinha conquistado até ali. Muitas vezes a nossa vida é assim como filhos, né, cristãos. Muitas vezes a gente pode tropeçar alguma coisa e nos tirar da caminhada, através da distração. E a gente precisa estar atento a uma vida focada em Cristo Jesus. Amém? Nosso alvo é Jesus. Amém? Nosso alvo é morar com Ele. E como igreja nós temos que compartilhar junto com nossos irmãos, ter a mesma direção, o mesmo foco, amém? O mesmo posicionamento. Ajudar, vamos focar em Cristo, nosso alvo é orar, vamos compartilhar, vamos orar um pelo outro, vamos fluir na presença do Senhor, está tudo certo, amém? Mas nós precisamos ter o mesmo alvo, a mesma direção, para que a gente possa avançar, amém? Que mais pessoas sejam alcançadas através de nós. Glória a Deus, amém? E nós podemos aplicar tudo isso na nossa vida, deixando os erros e o medo para trás, amém? Muitos de nós, amém?
acontece algo, medo lá atrás, algo que aconteceu, algo que nos machucou. E Paulo ele cita, deixar tudo para trás, até as conquistas muitas vezes, né? O orgulho, porque muitas vezes a gente é tão apegado naquilo, como ser humano, naquilo que a gente conquistou lá atrás. Eu era assim, eu conquistei algo, né? E agora, né? Traz tudo para a vida presente, aquilo que o Senhor já tirou daquele lugar, aquilo que o Senhor tem para a tua vida é algo diferente, é algo novo, né? O passado já foi, aquilo já aconteceu, já fluiu. Deus tem algo novo sobre a nossa vida, tem outra direção, tem outra linha para a gente seguir. Talvez Ele está mudando a trajetória, e às vezes as conquistas, muitas vezes os erros, nos atrapalham na nossa vida, na caminhada diária com Deus. E a gente fica muito apegado com os erros, aquilo que aconteceu lá atrás. Então a gente deve deixar para trás e aprender com aquilo. O que foi? Como é que foi 2025 na sua vida? Se eu perguntasse, como é que foi na minha vida? Amém? Algo que eu aprendi, algo que eu amadureci, algo que eu possa acrescentar no dia de hoje, mas o passado tem que ser o passado. A gente tem que ver o novo do Senhor dentro das nossas vidas. Amém? Esquecer aquilo que foi passado, até mesmo as conquistas, para que o nosso coração não se enche de orgulho. Mas no ano passado eu conquistei isso, fiz algo, fiz isso. Amém? Glória a Deus. Mas não deixa isso entrar no teu coração, perder o teu foco, o teu alvo. Amém? Aquilo você já conquistou. Deus tem novos para você, novos planos, novos sonhos, novas direções. Novos caminhos para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos, para os adolescentes. É tudo novo que o Senhor tem para nós. A gente começa a olhar para 2025, 2025 já foi. Amém? Glória a Deus, está chegando, glória a Deus. E 2026 como é que vai ser? Está aqui, a palavra do Senhor, eu não sei como vai ser, mas eu sei que o Senhor vai sustentar a sua igreja, os seus filhos, Ele vai dar direção, Ele vai curar, Ele vai tocar pessoas, Ele vai acrescentar almas sobre a igreja. Pessoas vão ser tocadas através de nós, porque nós temos um foco, um objetivo, é Cristo Jesus. E esse é o objetivo que nós temos que ter no nosso coração, é levar a palavra, a direção, é ter um posicionamento diante dele. Amém, igreja? Amém. Isso que nós precisamos trazer para a nossa vida. Então não se apegue àquilo que te paralisou esse ano. Não traga para o seu coração aquilo que te magoou. Libera perdão, cura aquilo que já foi, não deixa aquilo tirar o teu foco. Muitas vezes a gente precisa, né? Voltar algumas coisas atrás lá e rever aquilo. Não, preciso perdoar aquilo, tirar da minha vida aquilo, já vou liberar perdão, aquilo já foi passado, aquilo já me machucou, não me machuca mais, eu já amadureci, já entendi o propósito de Deus, eu sei qual é o meu alvo, isso não vai me tirar do caminho do Senhor. Porque o que o Senhor tem para a nossa vida é algo novo, é algo diferente, é projetos, é sonhos, é muitas coisas, ministérios, pessoas sendo usadas, sendo tocadas, sendo levantadas, amém? E tudo isso porque a gente tem uma direção como igreja, como filho, o alvo para o Senhor. Então não desista dessa caminhada, né? Muitos de nós, algumas pessoas a gente viu que vieram, saíram, amém? Glória a Deus, mas muito nessas trajetórias às vezes se perdem. E a gente fica, tipo, não é triste, mas a gente começa a orar e falar com o Senhor, né? Aonde se perdeu, qual alvo que errou, aonde tropeçou, aonde a pessoa se desviou do seu caminho. E nós, como igreja, nós temos que estar em união, comunhão, ajudando os irmãos, uns aos outros, amém? Ensinar-se algo que é Cristo, a palavra do Senhor, a direção, focar nisso que tem para nossas vidas. Olha para dentro de você, fecha os seus olhos e me pergunta qual o seu alvo, né? O que eu busco no Senhor, qual direção que eu estou buscando no Senhor. Talvez você está buscando algo que é fazer algo para o Senhor, amém? Glória a Deus, está tudo certo, mas o seu maior sonho, o seu maior foco tem que ser buscar a vida eterna, né? A salvação e as demais coisas vão ser acrescentadas nas nossas vidas. Amém? Então não se preocupa com 2026 como vai ser. Entrega para o Senhor, deixa Ele dar direção, deixa Ele liberar sobre a sua vida, deixa Ele acrescentar. Amém? Tenha maturidade. Esqueça do passado. Aprenda com os erros, mas também com o que acertou também, o que te acrescentou também na sua vida, né? Eu refleti esse ano e olhei, algumas coisas eu preciso mudar, algumas coisas precisam ser diferentes esse ano, né? O ano que vem, esse ano, continuar, a partir já de agora. Vamos esperar também para o ano que vem. Algumas coisas eu preciso olhar minha jornada, reavaliar tudo aquilo que deu certo, tudo aquilo que não deu certo também. Mas o nosso alvo continua sendo o mesmo, amém? A nossa vida continua sendo o mesmo objetivo, que é o alvo encontrar Jesus, amém? A morada, a salvação para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos, para nós, amém? Está baixo o microfone? Glória a Deus. Então a gente precisa avançar, amém?
sonhar com projetos futuros, né? Amém? Sonhar com tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Quando a gente entende isso daí, a gente não se apega às coisas terrenas, né? A gente não se apega às coisas terrenas daqui. A gente tem um objetivo único, que é alcançar o nosso alvo. E às vezes a gente fica perguntando, tá, mas como eu vou colocar em prática? Como eu vou atingir esse alvo? Né? E aí o Espírito Santo começou a falar algumas coisas comigo, começou a ministrar no meu coração, e aquilo começou a queimar dentro de mim. A gente precisa ter foco, a gente não precisa, né? A gente precisa não se distrair na caminhada também. E como nós aprendemos, né? Focamos em Cristo, Ele é o modelo, o objetivo final. Né? Nele a gente está na sua caminhada, conforme Ele tem para nós. Amém? A gente tem que confiar em Cristo Jesus. Amém? Semelhança, ser mais parecido com Ele. Né? O que espera de Jesus de mim? Como que eu vou seguir Jesus? Como que eu vou conhecer esse Jesus? Me tornando mais parecido com Ele. Né? Sabendo o que Ele tem para a minha vida, para a vida de cada um de nós. Né? Quando a gente se aproxima, quando a gente tem uma entrega, quando o Espírito Santo ministra em nós, a gente começa a queimar dentro de nós, no nosso coração. Eu quero ser mais parecido. Né? O que Jesus faria numa situação dessa? Né? O que Jesus está olhando para mim neste momento, nessa situação? Né? O que Ele está falando sobre mim? Né? Pensando sobre mim. O Espírito Santo ele começa a te dar a direção, ele começa a lapidar, ele começa a te mostrar o caminho, ele começa a te fortalecer. Tudo isso através do Espírito Santo, que a alma entrega em Jesus, né? Um comprometimento com Ele. E tudo isso nós precisamos ter na nossa vida. Amém? Uma entrega. A gente coloca, né, na nossa vida de hoje, né, algumas situações, muitas vezes que a gente não gostaria, algumas coisas que a gente enfrenta, né, algumas batidas de frente, né, e aí a gente entra na maturidade de novo, né. Às vezes a gente não gostaria de estar naquela situação passando, né, mas aí o Espírito Santo começa a falar a nós. O que Jesus faria numa situação dessa? Né? Ele começa a nos esmagar, começa a nos apertar. O que Deus faria? Né? O que Ele faria numa situação dessa? Mas, né? E a gente começa, né? Jesus não faria assim dessa forma, Jesus faria de outra forma. Amém? A gente começa a entender essa caminhada, esse amor tão grande de Deus por nós. Amém? E a gente precisa manter esse foco, ter esse objetivo. Amém? Na nossa caminhada, como família, como filhos, né? Uma família, tem muitos problemas aí de falar famílias. Família, quando a gente fala, é bênção do Senhor. Mas às vezes familiares também dá conflito, né? A gente sabe, né? Né? Mas a gente, como filho, nosso foco, nosso objetivo é alcançar todos que estão sobre a nossa casa, todos da nossa família, né? O que Jesus faria dentro de uma situação dessa da família? Ele daria uma palavra de sabedoria. Amém? Ele daria a direção. Ele não daria muitas vezes ele, né? Ia exortar com amor. Isso nós temos que entender nessa caminhada. Levar para dentro da nossa casa, nosso familiar, focar em Jesus. Amém? Trazer a salvação para o nosso corpo. Hoje, amém, vamos interceder, amém? Está tudo certo, meu som. Glória a Deus. Glória! Aleluia. E aprender, né? O passado, às vezes a gente precisa aprender muitas vezes. E a gente precisa entender. Glória a Deus. O que Jesus faria numa situação, muitas vezes, né? A gente está falando sobre a família, sobre a nossa casa, sobre os objetivos que a gente está buscando, né? Que Jesus, portas fechadas, portas abertas também são bênçãos, né? Tudo isso é um plano do Senhor para nós. Mas a gente precisa entender que a gente não pode tirar o nosso foco. Não podemos tropeçar, como eu falei, um atleta, ele não tropeça, ele avança para a premiação dele, as coisas terrenas, mas nós avançamos para algo maior, a salvação, a glória de Deus sobre nós, amém? E a gente precisa ter perseverança, amém? Perseverança, insistir, amém? Quantos de nós, né? Você tem perseverança, porque você está aqui hoje, né? Talvez a sua caminhada em 2025, a sua caminhada lá atrás, você, né? De repente não pensava estar aqui, mas você continuou firme, você continuou batalhando, você continuou diante do Senhor,
amém? Você teve perseverança na sua vida. E isso a gente precisa ter na nossa vida, amém? Perseverança, caminhar, sabe? Ter a sabedoria, insistir naquilo que Cristo tem para nós, amém? Então, não olhar para os erros, não olhar para o passado, mas a gente perseverar em Cristo, amém? Mesmo se as coisas não estão do modo que a gente gostaria, amém? Mas a gente continua firme com Ele, amém? Glória a Deus. E o esforço, a dedicação faz parte, amém? Para que a gente possa frutificar. Como que eu posso ter perseverança? Né? É o esforço nosso, amém? A gente precisa se esforçar. Todos os dias a gente tem que acordar e lutar com certas coisas, muitas vezes, né? Todos os dias a gente ora, todo dia a gente clama ao Senhor, todo dia a gente entrega tudo aos pés do Senhor, cada um, né? Entrega aquilo que precisa ser entregado, tudo aquilo seu objetivo, todas as tuas batalhas, suas lutas, você entrega ao Senhor. Isso é perseverar diante do Senhor, isso é perseverar caminhando junto com Ele, amém? Insistir, porque Deus tem promessa sobre nós, amém? Deus ele tem planos sobre nós, tem objetivo sobre nós. Deus tem ministério sendo levantado, Deus tem homens e mulheres sendo levantados, filhos sendo levantados, adolescentes. Deus tem algo, mas a gente precisa permanecer, ter perseverança. Hoje é muito fácil a gente ver igreja enchendo e igreja também esvaziando, não é, né? Porque as pessoas não têm um posicionamento, a pessoa, em qualquer momento de luta ou batalha, estou caindo fora, né? Existe muito fácil. A gente vê muitas pessoas desistindo muito fácil, porque não entenderam o propósito de Deus sobre a vida, não tiveram uma maturidade espiritual, não tiveram uma fé madura sobre Cristo, não entenderam. Paulo ele tinha uma maturidade tão grande, um homem que era lá, né, que foi transformado, novo apóstolo, né, o que ele passou, depois que ele, né, enfrentou, e depois quando ele teve uma entrega, o maior dos pregadores, o que ele estava passando, ele tinha um objetivo na vida dele, uma maturidade espiritual, aquilo que não tirava o foco dele de nenhuma situação, amém? Em momentos difíceis, quando ele estava na prisão, ele estava escrevendo cartas, cara. Ele estava escrevendo cartas para as igrejas, muitas vezes. Então não tirava o foco, ele estava exortando, dando direção, alinhando aquilo que precisava ser alinhado, dando direção, focando naquilo que precisava ser focado, que é a salvação. Amém? Glória a Deus. E muitas vezes nessa jornada de caminhada com Deus, com Cristo, a gente precisa trazer muitas vezes para nossas vidas como todo. Não podemos se distrair, abaixar a guarda, né? A distração faz a gente cair muitas vezes, né? O momento de distração é algo terrível. Talvez você está numa caminhada, está fluindo, está vindo na igreja, as coisas estão se alinhando, Deus está movimentando na sua vida, Deus está movimentando o seu mundo espiritual, as coisas estão se encaixando, mas é o momento da gente manter mesmo assim o foco, que não pode se distrair nessa caminhada. A gente vê em Hebreus lá, Hebreu 11, na galeria, o herói das fé, homens que se distraíram, mancharam o seu ministério por uma distração, né? Davi, Sansão, né? Homens que era o homem que foi o segundo coração de Deus, se distraiu um momento, manchou o ministério. Teve arrependimento? Teve, né? Mas teve também consequência. Então não é o momento da gente se distrair nessa caminhada com Cristo. É o momento da gente focar, amém? Ficar atento ao tempo todo, amém? Ter perseverança, para continuar firme nessa caminhada com Deus. Não se distrai em momento nenhum na sua caminhada com Deus. Mantenha o foco, tenha o teu objetivo. E o teu objetivo é a coroa que o Senhor tem para nós. Não se distrai nessa caminhada. Amém? E como que a gente vai fazer isso, né? Através da palavra. A palavra do Senhor. A palavra nos sustenta, a palavra nos dá a direção, a palavra no começo, no meio e no fim. É ela que nos faz avançar. É ela que faz a gente ficar atento o tempo todo, vigiando, amém? Orando. E para isso a gente precisa entender esse amor de Deus. Né? O foco nosso, através da palavra do Senhor. Tenha no seu coração, eu preciso buscar mais a palavra do Senhor, eu preciso ter mais direção do Senhor.
Eu preciso mais que o Espírito Santo esteja sobre mim cada vez mais. Eu possa estar cheio do Espírito Santo derramando sobre a minha vida. O mais importante, o foco, né? Nosso alvo é Cristo, amém? Então não desista, né? Não olhe para o que passou, o que aconteceu na sua vida. Está acontecendo talvez agora. Não olhe, aponte para o Senhor, siga em frente, amém? Eu passei esse ano como Tiago, né? Eu, filho do Senhor. Eu passei um ano em situações de desafio que eu não gostaria muitas vezes de passar. E muitas vezes, né? Tá difícil, né? A gente começa a dar. Mas Deus vai nos sustentar, Deus vai dar direção, Deus vai prover isso, Deus vai alinhar isso que precisa ser alinhado, Deus ele vai prover aquilo que precisa ser provido, Deus ele vai dar direção, estratégia, e está tudo certo, porque o meu foco é no Senhor, eu confio nele, a confiança faz a gente gerar uma fé fortalecida no Senhor. Quando a gente confia no Senhor, a gente tem uma fé madura, a gente entrega, a gente já não luta mais nas nossas forças, a gente entrega essa batalha, tudo aquilo para o Senhor. Porque o Senhor é o nosso escudo, amém? O Senhor nos protege, o Senhor nos livra de tudo, amém? A parte espiritual, a parte, né, material, a parte familiar, a doença, a enfermidade, né? Muitas vezes a gente está enfrentando algo que não gostaria de estar enfrentando, um vício, né? Algo que precisa ser liberto, mas Deus está no controle. E o nosso alvo é seguir Jesus. Deus ele vai fazer a obra sobre as nossas vidas. E nós precisamos entender, nós precisamos ter uma fé madura, amém? Ter direção, não podemos distrair um momento nenhum. Nós precisamos, como igreja, estar unidos, fortalecendo um no outro. Amém? Não apontando, né? Não, você é algo. Não, ora pela pessoa, plano pela vida da pessoa. Vamos orar junto, vamos. Nós estamos no mesmo objetivo, nós estamos no mesmo foco. Quando você entende isso, você sabe que está no caminho certo. Quando você entende que precisa, como igreja, estar fortalecido um com o outro, você entende. Meu foco está certo, minha caminhada está certa com Cristo. Paulo fazia isso, Paulo exortava, Paulo mandava cara. Porque o foco dele, ele sabia que não era só a vida dele, mas era alcançar as outras pessoas que precisavam também ser alcançadas. E corrigir aqueles que precisavam ser corrigidos através da palavra dele. E a palavra nos sustenta para isso. E a palavra do Espírito Santo nos dá a direção. Amém? Então tem um momento, cria um hábito, né? A igreja aqui tem tantas escolas, né? Sexta-feira tem escola de teologia, tem escola de princípios, tem muitas coisas acontecendo. Então se envolva nisso, né? Se envolva, cria hábito, né? De ler a palavra, ter conhecimento, entender daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, né? E aí a gente vai entender qual é o nosso alvo, qual é o nosso objetivo. É muito pouco a gente ouvir uma palavra e depois não ouvir, não ler, não meditar mais na palavra, né? Domingo que vem eu estou lá, quarta-feira eu estou lá. É muito pouco isso para nós. Deus ele quer mais de nós, Deus ele quer se revelar cada vez mais. Ele quer ter intimidade, e a intimidade só vem através da oração, um relacionamento com Deus. E a oração faz parte disso. A palavra diz, através de nós temos toda a autoridade. Que a gente orar e clamar, o Senhor será ligado no céu, será ligado na terra. Porque a gente se ligar aqui, vai se ligar no lugar. Mas a gente precisa ter essa intimidade, a gente precisa estar fortalecido no Senhor. Amém? Entender o objetivo que o Senhor tem para nós. Amém? Cuidar o horário quando ele passa, né? Vamos dizer, a pastora não estava ali, o Thiago passou no horário, né? Glória a Deus. E a gente precisa ter esse foco, amém? Ter uma vida de oração, clamar ao Senhor, exercitar a nossa fé, ser ousado, amém? Está difícil, vamos orar. Tem uma doença, vamos declarar cura, vamos, né? Tem uma enfermidade, vamos liberar cura, vamos clamar ao Senhor, nosso foco é Cristo, amém? E Deus ele nos sustenta, ele nos dá a direção. Então nós precisamos ter oração, e a oração gera intimidade, amém? Então nós precisamos ter isso na nossa vida. Como que a gente vai ouvir a voz de Deus? Como que a gente vai ter o Espírito Santo fluindo dentro de nós? Se a gente não ora, não clama ao Senhor, né? A gente está orando ali no grupo ali, meia-noite mais ou menos, uma hora antes, outro hora depois, amém? Deus fala conosco da mesma forma. Mas cada oração, não sei vocês, Deus ele movimenta, ele nos dá a direção, ele começa a liberar algo sobre as nossas vidas. É tão bom a gente se dobrar aos pés do Senhor e poder ter um momento de qualidade, um momento de oração, um momento de se desligar de tudo e ver o que o Espírito tem para nós. Espírito Santo, qual direção?
qual a direção, o que a gente precisa orar, qual a direção que a gente precisa tomar, né? E a gente traz para a nossa vida espiritual também. Nós como igreja, a gente começa, né, a orar pela igreja, pelos departamentos, a gente começa a orar pelos pastores, né, pelos professores de teologia, por cada vida de cada um, e aí o Espírito Santo começa a ministrar, porque o nosso objetivo é o mesmo como igreja, é alcançar o mesmo alvo, né? Aquilo para Deus não tem diferença, né? Se a gente subir aqui não tem aplauso, é mais um instrumento sendo usado na mão do Senhor. Amém? O outro vai estar aqui, glória a Deus, Deus vai levantando, não tem diferença. O nosso objetivo é o mesmo, a palavra do Senhor fluindo sobre nós, dando direção, amém? E nós precisamos ter a oração, orar mais, ter mais intimidade, e a gente precisa continuar, amém? Perseverando, nosso foco, amém? Não desista, né? Você precisa continuar, né? Não se distraia, não tropeça, não olhe para trás, não olhe para o erro, como eu falei. Continue avançando no Senhor. Amém? A gente continua confiando no Senhor. Deus fez no passado, fez no presente, está fazendo no futuro, amém? As mesmas obras continuam sendo feitas. O mesmo Espírito está sobre nós, amém? E isso a gente precisa ser alcançado como igreja, ter essa maturidade, amém? Uma fé madura, amém? Entender. Glória a Deus. O som ali estava dando alguns problemas, estava orando para nós, Senhor, cuide, amém? Mas não deixa o teu Espírito, não é? Continua fluindo o teu Espírito Santo. Não importa se vai ter som, se não vai ter, nós vamos continuar adorando, nós vamos continuar clamando, nós vamos continuar avançando, porque o nosso objetivo não é aqui, é lá com o Senhor. Amém? O Senhor precisa fazer algo nessa noite, você precisa liberar algo, você precisa fazer algo sobre a tua igreja, né? Isso está sob a autoridade de nós, através da palavra do Senhor. Amém? Nós precisamos ser dependentes dele. Amém? Deixar ele fazer. Glória a Deus. Vamos se colocar de pé nesse momento, pedir para o grupo de louvor subir.